eles acreditavam que por trás de tudo existia uma substância básica. Esse é o grande lance dos filósofos da natureza. Por trás de tudo havia uma substância básica. Então vamos lá. O primeiro filósofo da natureza é o Tales de Mileto. Então, quando a gente pergunta, né? Quando se pergunta alguma coisa assim, porque como é que as coisas acontecem, como elas acontecem, né? Nós estamos querendo dizer, nós estamos contemplando o mundo, é uma contemplação, é um olhar. Quando você faz a contemplação de algo e se pergunta, é nesse momento que nós nos diferenciamos dos animais e nos tornamos mais humanos. A contemplação. Então, quando nós estamos numa condição humana, né, mais elevada, por exemplo, se você tiver um pôr do sol, né, se você tiver um cachorrinho do seu lado, o cachorro pode olhar o pôr do sol, mas ele não vai contemplar o pôr do sol. O ser humano, ele tem a condição da contemplação. Ouvir uma música e você compreender a arte que tem por trás da música, né? Essa contemplação é o que nos diferencia, é o que nos torna mais humanos. Então, a partir do momento que a gente pensa nesses filósofos, é quando eles estão dando para nós as condições de nos tornarmos mais humanos, tá? E aí, então, a teoria de Tales, né? É aquela pergunta, por que as coisas acontecem como acontecem? Né? O mundo se desenvolvia, segundo Tales, a partir de um elemento básico, que era a água. Tá? Então, o Tales, que viveu em torno de 600 anos antes de Cristo, né, é considerado, então, o primeiro filósofo. Olha lá, ele fala, não, tudo parte da água. Então, a água como sendo um elemento primordial. E esse foi o primeiro verdadeiro começo de tudo, a ideia científica do que é um elemento. Tá? Então, aqui nós partimos do ponto de uma ideia científica, Tales de Mileto, com o seu verdadeiro começo, a ideia científica do que é um elemento. Gente, nessa época, a China já havia Confúcio, né, Buda, já tinha outras coisas. Não estamos falando de outros pensamentos, nós estamos falando do pensamento ocidental. Então, existiam outros pensamentos, né? Existiam outros pensadores em outros lugares, tá? Não estou falando que esse foi o primeiro que apareceu. Não, mas esse é o primeiro que nós colocamos como a nossa influência do pensamento ocidental. Então, depois vinha quem? Um segundo filósofo da natureza, Anaxímedes. É muito difícil, vocês não precisam memorizar esses nomes. Né? Então, vocês não precisam, eu vou ter que decorar. Não é isso, inclusive essa aula é uma aula introdutória, né? Isso aqui vocês só vai constar como conhecimento para dar o gancho para a gente começar a estudar. Mas é muito interessante a gente se situar nesse mundo hoje. Nós vamos começar lá, 600 anos antes de Cristo. E para Anaxímedes, ele falava o seguinte, que o que sustentava tudo, né, não era o elemento fundamental a água, mas sim o ar. Tá? Então, Anaxímedes já colocou o ar, e ele falava o seguinte, a água vem do ar. O ar, quando condensa, transforma em água, a água se transforma em terra e a terra se transforma em pedra. Então ele poria o ar como um elemento básico de formação, né? Então era por esse momento aí, à medida que o ar fosse comprimido, sim, surgiria a água, tá? Então aqui estão as primeiras tentativas registradas, porque isso aqui são tirados de documentos, né, para explicar a diversidade do mundo. Então, por exemplo, então esses dois aqui a gente coloca como os primeiros filósofos da natureza e que vão influenciando os próximos. E nisso nós temos o Heráclito, né? E o Heráclito, ele já fala, era um outro filósofo da natureza, que ele falava assim, segundo ele, são as transformações, né, são consequências da tensão entre os opostos
da ação e da reação. Olha só, gente, aqui Heráclito, 500 anos antes de Cristo, ele já falava da ação e reação, né? O que já Newton colocou lá para frente. Mas essas ideias, então, vocês percebem que não surgem do nada. Os conhecimentos são transpassados para as outras gerações, né? Então, a famosa frase dele: nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio. Por quê? O rio não é mais o mesmo e o homem também não é mais o mesmo. Cada aula que a gente tem, cada experiência na vida que a gente passa, a gente não é mais o mesmo. Então, quando uma pessoa chega para você e fala assim: ah, Mayra, você não é mais a mesma. Eu te conhecia 3 anos atrás, você era uma pessoa, agora você mudou. Você vai falar: que bom que eu mudei, porque as experiências da minha vida fizeram eu mudar. Eu espero que eu mudei para melhor. Né? Então você pensava uma coisa que talvez não fosse tão coerente, e hoje você mudou, você pode falar coisas coerentes. Então, o que acontece? Por isso que ele falava, né? Existe uma constante transformação das coisas e das pessoas. Tá? Então, nós estamos falando de pensamentos filosóficos. E o Heráclito era o filósofo do fogo. Ele já falava que o elemento básico era o fogo. Né? Então, o sol também ele falava. O sol é novo a cada dia. O sol não é o mesmo de ontem. Ele sofreu muitas reações para ser hoje e vai sofrer outras reações para amanhã. Então, se nem o sol é mais o mesmo, eu muito menos. As experiências que a gente passa, né? Então, para Heráclito, o agente transformador é o fogo. Então, isso, gente, já é uma inspiração para os alquimistas, tá? Lá da Idade Média, né? Então, e também temos já uma semelhança, né, do que hoje chamamos a física moderna. Hoje nós temos a teoria da relatividade, né, de Einstein. Então, tudo isso já foram influências lá do passado que culminou nos nossos conhecimentos hoje. Então, não apareceu a teoria da relatividade do nada. É uma herança da humanidade, tá? E essa herança, né, nós partimos, olha, lá de longe, de tanto tempo atrás. Né? Então, pensando na teoria da relatividade, nós podemos até pensar, gente, sobre uma perspectiva filosófica. Né? Então, por exemplo, na relatividade, a massa é equivalente à energia, segundo a fórmula de Einstein. Ó, né? Essa fórmula que energia é massa vezes aceleração da gravidade aceleração ao quadrado, né? Então, o que acontece? Essa energia, ela pode teoricamente transformar-se em matéria, como já dizia Heráclito há 500 anos antes de Cristo, 2.500 anos atrás. Então, culminando com essa teoria. E aí, né, enfim, Heráclito, nós estamos falando aqui de um filósofo, não pensa que ele era uma pessoa como nós, né? Ele também pensava, e tem escritos interessantes sobre Heráclito, ele é uma figura emblemática, inclusive, né? Dizia que ele fez uma vez uma dieta só de ervas e capim, e ele ficou doente, tá? E ele tentou curar-se a si próprio nisso aí ele deitou num estábulo e se cobriu de esterco na esperança de se curar. Ou seja, é uma figura muito emblemática, mas com pensamentos muito... Então, às vezes, tem pessoas, né? Vocês devem conhecer pessoas com os pensamentos, você fala, essa pessoa, que ela é louca? Não, são pensamentos que devem ser valorizados, né? Claro, a gente tem que ter uma peneira para tudo isso, a gente tem que filtrar muita coisa, mas vocês imaginam que ele já falava disso, que deu muito suporte para a ciência do futuro, né? Tanto dos alquimistas quanto da teoria da relatividade toda, ou seja, esses pensamentos já foram cultivados, já foi a sementinha lá atrás. Tá? Bom, e aí, na sequência do Heráclito, nós temos Empédocles.
Empédocles, que também viveu em torno de 500 anos antes de Cristo, que foi influenciado por Pitágoras, segundo os documentos, né? E ele dizia o seguinte, que o mundo não era formado só por água, por ar ou por fogo, mas por 4 elementos. Então, o Empédocles, que falou, então, desses 4 elementos aqui, a água, o ar, o fogo e a terra. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, vocês já devem ter tido isso em algum momento da vida de vocês. Né? Se sim, ótimo, estamos aqui revendo. Se não, é uma primeira vez, estamos aqui, então, pensando nisso novamente. Então, olha só, né? Ele pensava que, além de, também dizia, está escrito aqui, né, que na natureza atuavam 2 forças. A força do amor e a força da disputa. E hoje nós podemos pensar o que é o amor e a disputa que ele falava, a força de atração e repulsão, né, combinando com a lei de Coulomb hoje. Gente, olha só, ele já falava que na natureza tinham essas forças, né, mas hoje nós falamos atração e repulsão, mas ele usou esses termos, amor e disputa. Né? Amor é o que une, disputa é o que separa, a atração e a repulsão, hoje nós temos tudo isso muito bem formalizado, muito bem explicado cientificamente, tá? Então, além disso, né, quer dizer, vocês imaginam a cabeça dessas pessoas, desses filósofos da natureza, né, do nada, né, surgir do nada, assim, eu falo porque eles buscavam em outros lugares, mas não como nós temos hoje, né, com tanta facilidade. Tinha os escritos, né? Aliás, nessa época, gente, ainda não existia a escrita como nós conhecemos. As ideias, os poemas eram passados de memória. As pessoas memorizavam e passavam de gerações. Né? Então, vocês imaginam que essas ideias dele foram passadas, né, e escritas por historiadores da época, mas é uma genialidade muito grande, né? Nós não podemos deixar isso tudo passar como no início do nosso curso aqui, tá? Então, a ciência moderna hoje, né, ela acredita poder explicar todos os processos né, da natureza, por exemplo, através da interação de diferentes elementos básicos, né, algumas e com forças, é assim que hoje nós explicamos. Vocês percebem que nós não estamos longe desse pensamento? Nós também temos elementos básicos e nós temos forças que atuam de repulsão ou atração. O pensamento estava lá. Né? E é isso. Então, o Empédocles está observando a natureza, dizia isso aqui. Isso aqui é legal a gente ter nessa nossa memória, né? Que esses 4 elementos fundamentais aqui vieram, então, desse filósofo aqui. Tá? Então, na Grécia Antiga, então, olha lá, era assim que simbolizava, né? Tinha o símbolo do fogo, da água, do ar, né? E aqui está Demócrito, né? A gente já chega em Demócrito em 400 a 300 anos antes de Cristo também, na cidade de Abdera, lá perto do mar Egeu, né? na costa da Grécia. Nesse ponto, gente, aquela questãozinha, né, que eu coloquei na avaliação diagnóstica, né? O Demócrito, então, que ele dizia o seguinte, que átomos devem ser diferentes para formarem diferentes materiais. Então, ele já pensou nessa palavra átomo. Por quê? Ele pensava que os elementos básicos, né, eram de uma partícula, mas uma partícula que não se podia separar. Por isso a palavra átomo. A é não e tomo, partes, que não tem partes, e daí que vem a palavra átomo, né? E esses átomos, quando combinados, né, poderiam formar todas as substâncias que a gente conhece. Quem falou isso, então, está nos escritos, que foi Demócrito. Né? E a grande pergunta deles, né? Então, de modo geral, eles iam perguntando, né? E o que poderia acontecer se a gente fosse dividindo a matéria?
Tá? É aí, então, que surge. O que poderia acontecer? Não aconteceria nada, porque não aconteceria nada, não. A gente chegaria, então, numa pequena partícula, né? E ele pensava o seguinte, né? Os átomos poderiam ter diferentes formas, lisos, redondos, irregulares, retorcidos, e era por causa disso que formava as coisas diferentes. Então, por exemplo, a água seria formada por átomos lisos e redondos, e é por isso que ela fluía e ela também não tinha uma forma definida. Era assim que ele explicaria o formato da água, né? E hoje nós vamos aprender lá no meio do nosso curso, né, o que significa a molécula de água, né, a polaridade da água, que por causa de forças de ação e reação, nós temos então a molécula, a água como se. Então, nós explicamos aquilo que eles pensavam. Então, se vocês pensarem aqui, gente, essas ideias, elas eram teóricas e empíricas, não eram pelas observações, na verdade. Não tinham experimentos que provavam isso. Então, isso que a gente chama de um pensamento filosófico, né? Eles não tinham como provar, mas vinham do pensamento. Portanto, todas essas ideias aqui deles, desses filósofos, eram teóricas, né? Bom, então, por exemplo, nós podemos pensar. Imagina que hoje nós pensamos o seguinte, que um átomo de carbono que está no nosso corpo hoje poderia ser de um átomo de um dinossauro. Tá? O átomo, e ele falou certo aqui, ó, todos seriam eternos, imutáveis, indivisíveis. Sim, ele estava certo em falar em átomos eternos. Né? Então, como eu dei o exemplo agora, o átomo que está no nosso corpo, o carbono, da onde vem o carbono que está no nosso corpo? O carbono veio do nosso alimento, e esse alimento veio, né, de uma planta ou de um animal, e esse animal, por sua vez, da onde veio e veio do ar, da atmosfera, na forma de gás carbônico. Então, um átomo de carbono que existiu num dinossauro pode estar existindo no meu corpo. E esse é a ideia que hoje nós temos cientificamente como provar isso, para saber disso, e ele já falava isso. Então, Demócrito é o nome desse filósofo que já pensava isso em torno de 400 anos antes de Cristo. Né? Assim, isso é importante. Demócrito não aceitava a ideia de uma força ou de uma inteligência que pudesse intervir nos processos naturais. Aqui os filósofos já começam a contestar aquela história dos deuses, né? Então a filosofia, ela vem para contestar aquela ideia dos deuses gregos, né? Que então já começa a ter um pensamento um pouco mais científico, né? Do que um pensamento puramente de crenças, tá? Mas mais científicos. E aí, então, vamos falar um pouquinho mais do Demócrito, né? Isso aqui é um quadro que foi retratando o Demócrito, que é considerado o último filósofo da natureza, né? E o mundo que era constituído de partículas indivisíveis, tá? Dizia que as coisas que existem são os átomos e o vácuo. Bom, enfim, a ferramenta de Demócrito, gente, era a razão. Ele não tinha aparelhos para provar o que ele queria falar, era simplesmente a razão dele. Então, como já falei anteriormente, ele tinha, o conceito era intuitivo e teórico. Tá? Então, ele acreditava no material, portanto, o Demócrito já era considerado um materialista, né? Pela razão, que vai influenciar o nosso pensamento científico hoje. Hoje você só acredita pelos experimentos, você só acredita pela experimentação, né? Nós estamos vendo hoje a vacina da Covid, por exemplo, né? Não adianta falar que uma coisa vai ser boa se não for provado aquilo. E o Demócrito já fazia já previa a forma então de falar que acreditava no material, naquilo que eu vejo, né? E
fazia os seus pensamentos baseado nessa razão do que ele via. Enfim, mas aqui eu queria pôr para vocês uma outra ideia que nós estamos falando de pensamentos filosóficos, mas nessa época já existia, por exemplo, muito do que já se conhecia sobre alguns metais. Por exemplo, o cobre se conhecia há 6.000 anos antes de Cristo. Né? Então, nessa de 6.000 a 3.000 já se conheciam o cobre, depois o bronze, né? Que o bronze que é uma mistura de cobre com estanho, então já descobriram o estanho e já fizeram, que é uma liga. O que é o estanho? Né? O que é o bronze, desculpa. O bronze é uma liga, né, mais dura que o cobre, e porém é mais fácil de moldar. E depois o ferro, né, 1.200 anos antes de Cristo, nós estamos falando aqui dos filósofos em torno de 500 e 600. Então, por que eu estou falando disso agora? Por que eu coloquei essa ideia? Porque isso tudo é uma base, né, de conhecimento que possibilitou a criação da agricultura, e a partir do momento que o homem domina a agricultura, ele pode se estabelecer num determinado lugar, ele não precisa mais ficar como nômade procurando alimento para sua sobrevivência. Então, esses conhecimentos antes dos filósofos aqui é o que possibilitou a condição de formar as cidades, né, e as polis, que a gente chama, então as polis gregas, as polis da antiguidade, por causa desse conhecimento desses materiais aqui. Né? Enfim, então, por causa desses conhecimentos, as cidades se formaram, e é nas cidades, na polis, que surgem esses pensamentos filosóficos, tá bom? Então, e é isso, é muito interessante a gente pensar, então, como é que, da onde surgiram, né? Inclusive as religiões, né? Elas surgem para amenizar esses temores, né? Então, enquanto o homem não se fixava numa cidade, o homem, ele ia procurando coisa, então ele sempre tinha alimento. A partir do momento que ele se fixa e ele depende da agricultura, ele começa a rezar para não ter tempestade, né? E ter sempre os seus temores, que a sua agricultura pode falir e ele ficar sem alimento e ele morrer. E é daí, então, que surgem as religiões. Tá? Então, é uma forma, as religiões vêm para alavancar as esperanças, né, em relação ao imenso poder da natureza. Bom, enfim, tudo isso nós estamos falando nesse contexto, né, que o homem está na cidade e faz os seus pensamentos filosóficos aqui. Então, esses filósofos da antiguidade, Tales de Mileto, como nós já falamos, Anaxímedes, né? Então, relembrando, Tales de Mileto, o que ele falava, o elemento primordial? Era a água, tá? Anaxímedes, qual que era o elemento que ele falava que era básico? O ar, né? Aí vem Heráclito, o filósofo do fogo, né? A frase famosa dele, ninguém entra no mesmo rio duas vezes, né? E o Heráclito, então, falava que era o fogo. E aí vem o Empédocles, com seus 4 elementos, né? Não é nem a água, é tudo isso junto que formam as coisas. E, finalmente, o Demócrito, em torno de 300 anos antes de Cristo, que aí, então, falou a palavra átomo. Só para a gente se situar, olha aqui esse mapa, onde que esse pessoal estava, qual o lugar, tá? Olha, aqui está a bota da Itália, que vocês estão vendo, né? Então, aqui nós temos o Mar Adriático, aí nós temos aqui a Grécia, Atenas, tá vendo? Olha, aqui nós temos esse Mar Egeu. Olha aqui, ó, Abdera, não sei se vocês estão vendo aqui o meu mousezinho aqui, ó, a minha flechinha, né? É onde viveu aqui o Demócrito, né? Os filósofos, aqui borbulhava o início da polis, aqui borbulhou o início do nosso pensamento hoje, tá? Isso nós estamos falando há 2.500 anos atrás, tá bom? O Tales, olha, Mileto, Éfese,
Éfeso. Então, gente, por que eu estou falando de tudo isso? Né? Por que eu estou falando isso? Estou querendo dizer que quando a gente estuda ciência, a gente não é só fazer lista de exercício, ou a gente conhecer e falar, eu tenho que. Olha de onde vem, né? A nossa curiosidade vai muito além. De onde vieram esses pensamentos que nós pensamos hoje, tá? Então, o mapa, né, a geografia, a política, a religião, a agricultura, o conhecimento, tudo isso modifica a nossa vida constantemente. Nós estamos em constante transformação, tá? E nisso, nessa constante transformação, é o que faz a gente ter as nossas curiosidades. Eu gostei muito de ler alguns relatos de vocês já, eu já passei o meu olho na avaliação diagnóstica, né? Quando eu pergunto o que vocês esperam desse curso, né? E alguns colocaram iluminar as minhas curiosidades, tá? Então não é só curiosidade, é conhecer, é compreender e é refletir. A gente não precisa memorizar as coisas. Quando a gente decora, né? Memorizou, pôs na cabeça, fez uma prova, tá? Eu estou sabendo. Será que eu estou sabendo mesmo? Saber é saber refletir. Então, olha só, você vai falar assim, puxa, numa aula de química, né? Eu estou tendo um mapa, né? Mas isso na aula de química, eu não tinha que estar vendo equações? Sim, nós vamos ver, mas o mapa, né, a geografia, de onde a gente vem, para fazer sentido aquilo que a gente estuda hoje. Tá? Então, um mapa para vocês aqui. Então, aqui, ó, vamos lembrar aqui. A polis é o que deu sustento para a educação, né? Então, na antiguidade, foi passando, então, aqui nós vamos. O que eu estou fazendo aqui, né? É uma contextualização até a gente chegar hoje aqui para nós, tá? Então, mostrando então essa evolução da humanidade aqui, né? Já mostrei lá 6.000 anos antes, falando do bronze, falando do cobre, do bronze, depois do ferro, né? E passando então até pelos descobrimentos, né? Quer dizer, começando lá atrás e passando pelos descobrimentos dos metais, a fixação do homem nos locais que muito influenciou, né? Então nós temos o quê? A formação das polis, e saindo da antiguidade, depois passando para a Idade Média, e só lembrando, gente, na Idade Média, né, é onde surgiram as catedrais. A cátedra, cátedra hoje é um cargo de um professor universitário. Então, um professor universitário, com seus graus de conhecimentos, com as suas titulações, a gente diz, é um catedrático. Da onde vem essa palavra catedrático? Vem de cátedra, catedral. As catedrais eram as escolas das cidades da Idade Média. Tudo isso, né, sendo como gestora, digamos assim, as igrejas, a Igreja Católica, né, que foi muito forte na Idade Média. Lá nós estamos falando do centro da Europa, com o início aqui da nossa história aqui da nossa vida, tá? Então, por isso que vem a palavra cátedra, cadeira, né? É de catedral, as primeiras escolas, tá? Então, se você pensar hoje num professor universitário, o nome é por causa dessa passagem histórica aqui, né? Então, da era moderna, digamos, no início do capitalismo, vem a escola vinculada, por exemplo, aos sistemas de fábricas, e isso começa a mudar muita coisa, né? Então, o que aconteceu na Idade Moderna, quando é o início da ciência. Então, nós começamos a estudar química a partir de Lavoisier, né, século XVII, lá para século XVIII. O que é isso? É o início da era industrial, quando começa, então, a gente tem um final da Idade Média, começam os burgos, tem todo um processo do protestantismo, e nesse protestantismo nós temos a formação
dos sistemas fabris, as fábricas, né? Então, essas fábricas começam a ter interesses já comerciais de uma outra forma, como era antes. E esses interesses comerciais exigia a necessidade de conhecer novos materiais. É onde se dá, por exemplo, eram poucos elementos químicos conhecidos no início do século XVIII. No início, até o século XIX, se conheciam pouquíssimos elementos. Nós vamos ver isso lá na aula da tabela periódica, né? Então, por que os elementos foram sendo descobertos? Pelos interesses comerciais. E por que a ciência, Carnot, né, a termodinâmica, tudo isso para fazer funcionar as máquinas térmicas. E essas máquinas é o que fazem parte de todo um processo industrial hoje. Então, se vocês estão hoje fazendo engenharia, é por causa desse conhecimento que foi sendo necessário ser gerado. Então, nós falamos em ciência, não foi sempre ciência, foram sempre pensamentos filosóficos. Mesmo com os alquimistas, na Idade Média, não era ainda tido como ciência. Ciência exige metodologia científica. Eu chego numa determinada condição, né, num determinado conhecimento, mas cientificamente. Tá? E esse cientificamente que nós vamos estudar na próxima aula, que nós vamos então começar com a teoria atômica da matéria, a partir do conhecimento científico. Até o que veio aqui era conhecimento filosófico. Tá? Então, olha só, né? Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui na tela, a gente sai da antiguidade, passa pela Idade Média, né, onde é tudo isso, aí vamos para o sistema moderno. Gente, vocês estão vendo que é um panorama histórico, né, que vocês já fizeram isso no ensino médio, mas tudo isso traz à luz onde que está o nosso pensamento científico, onde é que está a engenharia hoje. O que significa engenharia hoje? Né? Por que eu estou fazendo um curso universidade em engenharia? Para que esse conhecimento? Né? A exigência da nossa sociedade moderna. Né? Bom, e é isso, então, que a gente gera, onde nós estamos hoje. Tá? Então, quando a gente pensa hoje, né, nós dizemos tecnologia. Né? A palavra tecnologia está relacionada com ofício, com o fazer. Fazer para quê? Aperfeiçoar a nossa vida que nós temos hoje. Então, nós usamos a tecnologia para fazer o carro, o medicamento, avião, internet, celular, etc. Né? Então, muito do que nós desenvolvemos na tecnologia, né, muito, né, nós desenvolvemos aqui na tecnologia, mas o desenvolvimento como humanos. Será que nós estamos, assim como a tecnologia se desenvolveu, os humanos também se desenvolveram? Será que foi na mesma proporção? Né? Será que o homem da antiguidade era muito diferente do homem hoje? O egoísmo, né? As brigas, nós estamos vendo aqui, né, nós estamos passando aqui por momentos históricos que nós estamos vendo lá a conquista, a invasão do Afeganistão, né, hoje, que estamos em agosto, né, de 2021. Então, o que será esse desenvolvimento humano? Então, a tecnologia foi muito desenvolvida, né, mas e o humano? Onde está nisso? Né? Enfim, temos muita coisa para a gente pensar a respeito disso. Bom, então nessa passagem aqui, então vocês viram que nós fizemos um panorama, né, muito amplo, né, pairamos sobre 2.500 anos para a gente chegar então no nosso estudo, que é o assunto da nossa próxima aula. Tá? E para isso, então, gente, o próximo passo, eu vou mostrar para vocês um quadro sinótico disso que a gente falou até agora, que é o modelo que vocês podem usar para fazer, então, a atividade para a próxima aula. Então, olha só, eu fiz à mão, vocês estão vendo aqui, né? Então, um quadro sinótico
Primeira coisa, ele tem um título. E o título é o título da nossa aula, Origem do Pensamento Ocidental. Então, vocês podem perceber aqui, olha, a gente começa com a matriz, é o que gera. E essa matriz veio da Grécia, né? Então, a matriz do nosso conhecimento, aqui poderia ter uma flecha no sentido oposto, talvez ficaria melhor. Eu pus matriz em direção à Grécia, mas na verdade, na Grécia que gerou a matriz do nosso conhecimento, tá? Então, essas flechinhas, elas passam a ter um sentido para quem faz o seu quadro sinótico. Então, o que nós falamos? Dos filósofos da natureza, porque as coisas acontecem como acontecem. Então, aqui um pensamento inicial. Aí eu abro uma chave. Vocês têm dessa chave. Essa chave, quando ela é aberta, ela vai explicar aquela ideia resumida. Então, a ideia resumida é Grécia, filósofos da natureza. Agora, a chave. Quem são esses filósofos? Olha lá, o Tales, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, e o elemento básico é a água, fundamental, né? A água era o elemento fundamental de todas as coisas. Então, o pensamento dele. Vocês estão vendo que está de uma forma bem resumida. Anaxímedes, o elemento é o ar. Heráclito, olha lá, daquela forma como a gente foi falando ao longo da aula. E a Empédocles, 500 anos antes de Cristo. Os 4 elementos, quem que são os 4 elementos? Abre outra chave. Água, ar, terra e fogo, né? E Empédocles também, isso aqui é importante, ele falava de 2 forças, abre chaves. Quem que eram essas 2 forças? O amor e a disputa, que nós queremos dizer atração e repulsão, né? E finalmente aqui o Demócrito, que tem que estar dentro dessa chavinha, essa chavinha deveria vir um pouquinho mais para baixo aqui, eu parei antes, né? O Demócrito, 400 anos antes de Cristo, que ele então surge a palavra átomo, que são eternos, imutáveis, indivisíveis, né? E era o filósofo materialista. Também abordamos um assunto que, esses 6.000 a 3.000 antes de Cristo, que surgiu o cobre, o bronze, o ferro, né? Então, com isso, contribuiu para o homem se fixar nas cidades, que deu origem à agricultura. Porém, então, a polis, o surgimento da polis e a agricultura, os dois estão interligados. Vocês podem ver essa flechinha dupla, para lá e para cá. Então, é o que? Uma interligação entre a polis, né, e o descobrimento desses metais, né? Então, olha lá, aí a sequência dessas flechinhas. Da polis, da antiguidade, nós seguimos para a Idade Média e seguimos para a vida moderna, que é onde surge a ciência e é o nosso início do estudo da química, quando nós iniciamos com a teoria atômica. Tá bom? Então, esse aqui, isso é um quadro sinótico. O que nós observamos? Tudo que foi falado está aqui. Então, existe uma diferença entre quadro sinótico e um mapa mental. Um quadro sinótico é quando a gente coloca as informações de algo que a gente leu. Não, num quadro sinótico não estão as nossas reflexões, né? A reflexão, será que eu concordo? O que eu penso disso? Não. É um texto que eu leio e eu faço como se fosse uma síntese, mas num único olhar, tá? Então, por que chama quadro sinótico? Ó, o nome lá está até escrito ruim, sinótico. Ótico é de vista e sim é de concordância, né? Então, num único olhar é possível visualizar o contexto. Então, por exemplo, se eu fosse dar essa aula para vocês, né, eu iria com esse quadro sinótico na minha mão, para eu não esquecer de nenhum detalhe, né? Mas eu não preciso escrever. No quadro sinótico não tem frases. No quadro sinótico tem os palavras indicando os principais conceitos, né? Então, está relacionado o quê? Com sinopse, né? Sinopse, que permite você ver
olhar de uma só vez. Num golpe de vista, você já tem a visão panorâmica do assunto, né? Então, ele é resumido, mas ele tem um máximo de informação. Então, não adianta eu colocar um quadro sinótico e colocar assim, Grécia, filósofos da natureza. Isso não é um quadro sinótico. O quadro sinótico tem máximo de informação com o mínimo de escrita possível. É uma arte você fazer um quadro sinótico. Você tem que ler, você tem que estudar e você tem que conhecer. Então, parece fácil, mas você tem que estudar muito para fazer um quadro sinótico, tá bom? Então, a gente usa chaves, a gente usa flechas, né? E cores também é legal, você pode pôr cores diferentes no seu quadro. Tenho certeza, né? A gente, quando estuda para o vestibular, faz muito disso, né? Porque não dá conta de escrever tudo. Vocês já vinham fazendo isso, mas muita gente ainda não sabe, às vezes. E é uma ótima dica para seguir a faculdade estudando com quadro sinótico, né? Para outras disciplinas, para vocês irem fazendo. E esses quadros vocês vão guardando na vida de vocês. E uma hora que quiser rememorar qualquer coisa, dá uma olhada no quadro sinótico. Tá? Na próxima aula, nós vamos estudar teoria atômica da matéria. Nós vamos estudar esses 4 tópicos. Olha lá, teoria atômica, a descoberta da estrutura do átomo, a visão moderna da estrutura atômica e a massa atômica. E o que, nesses 4 tópicos que estão no livro, tá indicado lá, né? Vocês vão fazer um quadro sinótico de cada tópico. Então, vão ser 4 quadros sinóticos. Tá? E vocês vão fazer em 4 folhas diferentes, porque são 4 tópicos. Vocês vão inserir tudo isso num único arquivo. Tá? Então, olha lá. Faça em folhas separadas e envie um único arquivo. Faz um PDF e coloca lá na tarefa. Então, o que vocês vão colocar ali, né? Como a gente já falou, os principais conceitos de uma forma sintética e compreensível para você. Imagina que você vai falar da descoberta da estrutura do átomo. Se você for esse tópico, gente, está lá, né, no livro, vocês vão ver lá o tópico escrito assim. Imagina que você vai fazer esse tópico e o que você vai colocar ali? Né? Alguma coisa que a hora que você olhar, aquilo você vai conseguir explicar para alguém com base no seu quadro sinótico. Tá? Então, olha lá. Pense que poderá utilizar o quadro sinótico para você fazer uma explicação do que estudou. Imagina que você tem que explicar para um colega o que você estudou. A hora que você olhar no quadro sinótico, você consegue explicar.